Primeiramente, o recado de sempre, fora Temer. Segundo lugar, contra a privatização da SEDAI. Terceiro lugar, por eleições diretas para presidente. A gente pode acreditar no futuro, mas no futuro que a gente escolhe. E em quarto lugar, fora Temer de novo, que sempre cabe, né? Mas, falando sério, e não que isso não seja sério, hoje, exatamente no dia em que a presidência da República anuncia um novo ciclo de privatizações. E o pior, inclui nesse novo ciclo de privatizações algo que não lhe pertence. O governo federal não pode impor ao Estado do Rio de Janeiro aquilo que deve ser feito. É por isso que no momento da eleição se vota para presidente da República para tratar das coisas da União, para governador do Estado, deputados estaduais, para tratar das questões estaduais. Michel Temer, por mais que seja aliado do grupo que comanda o Estado do Rio de Janeiro hoje, em parte, não na totalidade, não tem que meter o bedelho naquilo que é patrimônio do Estado do Rio de Janeiro. A SEDAI é um patrimônio do Estado do Rio de Janeiro. Faço coro com o deputado Paulo Ramos, porque não dá para que a União, ou melhor, Michel Temer e seus ministros, e principalmente o senhor Moreira Franco, queiram obrigar o Estado do Rio de Janeiro a vender a SEDAI. Essa é uma decisão que cabe ao Executivo Estadual e ao Legislativo do Estado do Rio de Janeiro. Eu já antecipo o meu posicionamento e o meu voto. Qualquer matéria que diga para possibilitar a privatização da SEDAI, eu sou contra. E principalmente nos moldes a que se apresenta, em que se tenta vender a SEDAI a preço de banana. Aliás, a banana está até caro, mas eles querem vender a um preço muito absurdo e muito aquém daqui até preço de banana. Não é louvável essa atuação. Somos contra esse ciclo de privatizações, que, diga-se de passagem, não é só, tio Carlos, um ciclo de privatizações do governo Temer. O governo Dilma também tinha esse ciclo de privatizações e o Temer, na verdade, repete e amplia. Amplia e ainda manda, quer mandar no Estado do Rio de Janeiro, como quer mandar em outras situações também que não lhes cabe. Agora, a situação do Estado do Rio de Janeiro, de fato, é grave. Nessa semana, a Justiça determinou, mais uma vez, o arresto das contas do Estado para pagar aquilo que falta de servidores públicos que ainda não receberam algo em torno de 26%. Lembrando que há uma liminar decidida pelo Supremo, ainda liminar, que obriga o Estado a fazer o pagamento até o terceiro dia útil de cada mês. Obviamente que o Estado está seguindo o seu calendário de 10º dia útil do mês, ainda que tenha efetuado alguns pagamentos dentro do prazo determinado pela Justiça. Mas o TJ deu a decisão de que deve-se fazer o arresto das contas do Estado para pagar esses 26% que ainda não receberam. E aí vem o drama. Na hora de fazer o arresto, pelo menos até o presente momento, do que se tem notícia, 50 milhões de reais apenas haviam para ser arrestados. 50 milhões de reais, enquanto o Estado deve somente aos servidores públicos, tão somente aos servidores públicos, algo na casa de 470 milhões de reais. Isso quer dizer que o Estado tinha no seu cofre, que teve a possibilidade de ser arrestado, operações de crédito, segundo a Secretaria de Fazenda, nem 10%, pouco mais de 10% do que tem que pagar os servidores públicos. Essa é a situação do Estado do Rio de Janeiro. E o pior, vai piorar, porque hoje percebe-se um esforço do Estado para colocar panos quentes numa série de situações, primeiro por conta da Olimpíada e agora por conta das eleições municipais. Por conta da Olimpíada, se fez um esforço gigantesco e conseguiu. Nas eleições municipais, se faz um esforço para conseguir. E depois de outubro? Como que ficam as questões? Aliás, e depois do segundo turno das eleições municipais? Como fica essa situação? E aí, claro,
no cenário de segundo turno, porque dependendo da situação, e se os candidatos do governo do estado não avançarem nas cidades que têm segundo turno, aliás, no estado do Rio de Janeiro, poucos municípios têm segundo turno nas eleições. Se os candidatos do governo não avançarem para o segundo turno, acho que a situação de piora se antecipa ainda mais. Olha, não dá para tapar o sol com a peneira, mas há que se reconhecer, Eliomar, que o estado do Rio chegou a essa situação e deve fechar o ano com uma dívida acumulada de 10 bilhões de reais. Nunca antes na história do estado do Rio o déficit foi tão gigantesco, ou será tão gigantesco, já é e será ainda pior. Fechar o ano com 10 bilhões de reais de dívidas a pagar e sem saber se conseguirá concluir o ano pagando o servidor público em dia, é uma situação que realmente nos faz se perguntar: o que será? A gente sabe o que foi. Para responder o que será, é necessário fazer uma análise do que foi. E na análise do que foi, está concluído, né, a incapacidade de gestão da última década. Não é resultado de 1 ou 2 anos, é resultado de uma década ou mais. E o pior, o atual governo não pode colocar a culpa no anterior, porque o anterior era ele mesmo. Novos caminhos precisam ser traçados, novos caminhos precisam ser trilhados, porque o caminho que nos levou até aqui se provou ineficaz a longo tempo. Ainda que, deputado Marcelo Freixo, ainda que insinuassem que estava tudo bem, ainda que insinuassem como se pegasse essa tal ponte para o futuro que o Temer quer fazer, mas a tal ponte para o futuro do Temer é a ponte do passado do estado do Rio de Janeiro que nos leva a esse dia de hoje. Como resolveu, não sei, inclusive li as colocações do deputado Luiz Paulo ao jornal O Globo, e ele com certeza falará nessa tribuna também um pouco dessa situação. Agora, as soluções, deputado Bruno Dauari, não podem recair sobre a Alerj. A Assembleia Legislativa do Rio vem alertando, desde o início desta legislatura, da gravidade da situação. E vem cobrando do Estado uma agenda que o Estado não vem cumprindo. Essa agenda está sendo cobrada desde o primeiro dia de legislatura. E essa agenda esquentou ainda mais quando da crise deflagrada, quando não dava mais para esconder, no final do ano passado. E aí agora vem, daqui a pouco, as contas do Estado para serem aprovadas e, olha, vai ter que ter muita coragem o deputado, com todo o respeito, que votar favorável às contas do governo com relação ao ano fiscal do ano passado. Vai ter que ter a mesma coragem daqueles 10 que não abandonaram Eduardo Cunha, sem fazer aqui nenhum tipo de paralelo irônico. Mas vai ter que ter a coragem daqueles 10 que ficaram ao lado de Eduardo Cunha, sim. Porque para sustentar a aprovação das contas do governo do Estado, vai ter que realmente ser daqueles aliados que não abandonam Paulo Ramos quando o barco está afundando. Ontem afundou o barco de Eduardo Cunha, mas não foi só o barco de Eduardo Cunha que afundou. O que se demonstrou ontem é que esse tipo de gente, que é aliado e comemora e que sai do barco quando as coisas vão mal, não tem posição ou não tem caráter. E é exatamente o que acontece. Obrigado, senhor presidente.